Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa Web TV Espaço Jorge Guedes, no programa Dicas e Reflexões. Com todos vocês aqui conosco, para completarmos sempre, a cada dia, as nossas reflexões constantes para nosso crescimento. E o nosso programa Dicas e Reflexões está começando aqui, agora. Portanto, eu, Maria Anita Guedes, sinto-me honrada com a presença de todos os nobres amigos. Sejam sempre, sempre bem-vindos às nossas eternas reflexões. Atualmente, estamos vivendo num universo de pressões e sugestões geradas por nós mesmos. E neste turbilhão, vivemos quase que clandestinamente o que entendemos por sentimentos e emoções, e apegados às sensações momentâneas, esquecemos dos propósitos básicos e que podem nos tornar seres humanos equilibrados e de valor substancial aos meios que transitamos. Apesar de muitos indivíduos afirmarem que existem para amar, se doar e se dedicarem a causas que possam transformar os conflitos em harmonia, estes mal sabem definir os próprios sentimentos sentidos e emanados. Geralmente, a maioria dos indivíduos dedicados a causas externas apresentam grande facilidade para resolver os problemas dos outros. Porém, já se tratando deles próprios, tudo parece ser difícil e lento. Na verdade, quando nos dedicamos aos outros, inconscientemente, estamos recusando a possibilidade de eliminar ou substituir padrões comportamentais que conhecemos e sabemos o quanto nos prejudicam. O medo de assumir as fraquezas nos induzem a transferir para os outros toda a dedicação possível. E a autorrejeição, aparentemente inconsciente. Neste caso específico, sem perceber, nos tornamos submissos e omissos. E vivemos nos questionando a origem do vazio instalado na alma. E a tristeza ou a necessidade de sermos servis nos conduzem a prováveis depressões. Quem finge estar de bem com a vida, através das caridades impulsivas, na verdade, ainda não se identificou e vive em constantes crises existenciais. E mergulhados no universo das insatisfações, limita-se aos complexos de inferioridade. Geralmente, quando tentamos suprir as necessidades dos outros, na expectativa de sermos reconhecidos, apenas estamos subestimando o potencial que está armazenado e à espera de ser utilizado em nosso próprio
benefício. Para eliminar as tendências que nos tornam impulsivos, precisamos aprender a nos avaliar, sem recorrer aos julgamentos extremos e comprometedores. Se temos a capacidade de entender as necessidades alheias, as nossas, que formam as raízes da nossa identidade, deveriam ser as primeiras a serem identificadas e superadas. Precisamos entender que não temos a menor condição de realmente sermos úteis a alguém sem antes praticarmos o exercício da boa vontade verdadeira. Precisamos compreender a ética pessoal, pois sem ela, qualquer ação praticada para um ou mais indivíduos não passará de um ato mecânico e desprovido da sensibilidade que nos qualifica como indivíduos estáveis e bem intencionados. O medo de errar nos leva a cometer erros banais, que dimensionamos ao entrar em pânico, por acreditar que são os outros que detêm controle sobre as nossas vontades. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. Devemos ser tolerantes com os outros. Porém, é preciso saber que a verdadeira tolerância nasce a partir do momento que entendermos que a evolução pessoal é constituída sobre o alicerce dos erros, que nos darão as experiências necessárias para evitarmos as reincidências. Somos intemporais e todos os sentimentos que vivenciamos têm uma origem definida. Podemos desprezar o fator espiritual, mas é justamente nele que são arquivadas todas as informações que expressamos através de atos ou pensamentos. Quando nos referimos à racionalidade, estamos nos limitando ao instinto que nos lança à prática de atos irresponsáveis e mecânicos. A lógica é o elemento essencial para construirmos a personalidade sólida e organizada. Para muitos indivíduos, uma personalidade forte se resume na intransigência, na arrogância, má educação e desrespeito. E com estes elementos descontrolados, se vangloriam, sem saberem o quanto são prejudiciais a eles mesmos. É comum ouvir de pais,
despreparados. Justificar a má educação e birra dos filhos, como indivíduos de personalidade forte, quando, na verdade, estes já mostram desde a infância que necessitam de educação e orientação para desenvolverem uma personalidade com princípios éticos. Embora que para muitos estas birras e teimosias sejam motivo de satisfação e graça, com o passar do tempo, este comportamento torna-se insustentável. E o que era motivo de orgulho transforma-se em pesadelo. E assim, as gerações vão passo a passo, deixando o terrível e temido legado, onde a despersonalização assombra e afasta a harmonia, dividindo grupos e fortalece a mediocridade. Os conflitos que a maioria das pessoas vivem são os mesmos, independente da classe social, gênero ou raça. A falta de limites embrutece o homem e, principalmente, aqueles que já trazem como tendência o oportunismo. Clamamos por uma sociedade justa e equilibrada. Porém, nós mesmos somos os produtores das nossas dores e principalmente de quem afirmamos amar. Pouco entendemos de sentimentos. Confundimos personalidade forte com demonstração visível de fraqueza e impulsividade. Confundimos o amor com o sentimento de posse, a dedicação com a obsessão e o incondicional com a irracionalidade. Vivemos na eterna busca do perfeito. Idealizamos o perfeito. Julgamos e condenamos o que, segundo a nossa ótica, é imperfeito. E tudo isso na tentativa desesperada de não enxergar o mar da imperfeição que está nos afogando. Para tudo, o homem tem 1000 justificativas na ponta da língua. Até mesmo os que se consideram bem formados. E isto comprova o quanto ainda precisam ser lapidadas as personalidades que se escondem através das bondades e caridades. Podemos até fugir ou enganar os outros com atos ensaiados, mas enganar a nós mesmos é tarefa impossível. E é justamente por este motivo que tem tantos indivíduos por aí dizendo que não se suportam. E estes indivíduos que se abominam agem como parasitas,
sugam energia de quem lhes dá atenção. Aproveitam-se da boa-fé dos outros e transferem seus ressentimentos, culpas e remorsos, alegando incompreensão ou desigualdade. O homem carrega sobre os ombros o fardo da covardia e submissão, por omitir a ele mesmo as fraquezas que há muito tempo tem consciência que deveriam ser eliminadas. Quem acredita na substituição de ideias ou comportamentos corre o sério risco de se perder entre as multifaces desenvolvidas como mecanismo de defesa de si mesmo. As fraquezas devem ser transformadas a partir da raiz. Toda submissão é manobra evasiva na vã tentativa de continuar se enganando. O comportamento oscilante nos leva a confundir os valores éticos que nos direcionam ao bom senso. Quem tem medo de confrontar as próprias fraquezas sempre será escravo de quem falar mais alto. A imponência, elemento valorizado por muitos, nada é além da incapacidade de se autocontrolar. É lamentável, mas a maioria dos homens veste esta fantasia para desfilar na passarela do ridículo. Também não podemos nos esquecer da fantasia predileta dos predadores, a humildade. Estes indivíduos são estereotipados e amam os bizarros desfiles onde a hipocrisia é a suprema imperatriz. No desconforto das dores internas e degeneradoras da sensatez, o homem declara-se incompetente quando se trata de expressar a sinceridade nos sentimentos. E provavelmente seja esta a causa de tantos fracassos. Para o homem, a lógica é o elemento dispensável e, como aliada, aponta as teorias rasas que afirmam que somos o produto do meio. Se realmente fôssemos produto do meio, não teríamos como exemplo inúmeros casos de destaques e sufocados para que a grande massa siga o rebanho dos despersonalizados. Tudo que gira em torno do homem pode, deve e, inevitavelmente, será reformulado, independente da vontade dos que se beneficiam. A ignorância é passageira. Chegará para todos o momento
em que a necessidade de se desvincularem das tendências negativas será mais forte que o comodismo conveniente. Os enganos conscientes também são passageiros e, sem dúvidas, muitos indivíduos fazem questão de os alimentar, por não saberem o quanto é magnífico ser autêntico na humildade. O homem perde a sua identidade por acreditar que a vida se resume no palpável. É impressionante, mas os céticos são os indivíduos que mais demonstram fé, pois eles acreditam no que se negam a conhecer. Dizem não acreditar em nada, porém, se contradizem ao acreditar que tudo começa e termina nesta vida. Chegam a ser inflexíveis. Precisamos avaliar tudo o que nos acontece, independente de ser bom ou mal. A vida é uma embarcação e, querendo ou não, o controle sempre dependerá da nossa lucidez. As mudanças são constantes e, se as desejamos de verdade, lembre-se, a persistência realiza o impossível. Evite as dúvidas, o medo e as conveniências. A indecisão gera muita confusão interna e externa. Seja bondoso, alegre e bem-quisto por você mesmo. Seja uma pessoa prática, mas não esqueça de fazer uso do bom senso e mantenha os pés no chão. Você tudo pode, mas que este poder seja para o crescimento pessoal e coletivo. Não acuse ninguém pelas dores que sofre. Ocupe a posição mais elevada que a lógica e o bom senso lhe oferecem. E exerça controle verdadeiro sobre as suas ações e pensamentos. Não se sinta interiorizado, inferiorizado e abandonado. Lembre-se, o grão é o maior de todos os tesouros. Tudo começa no microscópico. Não aceite, se alguém dizer que a vida é uma mentira. Não entre em confronto. A prova da sua verdade é a sua própria existência. Lembre-se, você é o único que pode se entender do início ao fim da sua vida. Os outros apenas cogitarão. Voltamos dentro de instantes no Dicas e Reflexões.
Continuando com as nossas dicas e as nossas reflexões. Não aceite induções. Estas podem enfraquecer a sua personalidade. E se isto acontecer, você se tornará um objeto descartável e manipulado pelos predadores da boa-fé. Observe-se, ame-se, respeite-se acima de tudo. Defenda a sua posição como ser inteligente e capacitado a desenvolver e a organizar a sua postura ética no meio que vive. Lembre-se, você é mente em construção. E a cada passo que dá em direção à evolução consciencial, inúmeros indivíduos lhe acompanham nesta jornada. Não queira ser o centro do universo. Saiba o momento de parar e andar em direção dos seus objetivos. Não desista de nada, principalmente quando indivíduos invejosos lhe fragilizar. Evite os pobres de espírito. Estes são nocivos e tudo o que desejam é o seu fracasso. Seja alegre, persistente e acredite que a vida é uma dádiva imensurável. Não desanime. Os desafios são o tormento que lhes indicarão o nível das suas convicções. Anime-se. A cada dia você recebe incontáveis oportunidades para se tornar um ser humano melhor. Não se deixe sufocar pela desmotivação. Viva com intensidade todas as suas vitórias. E o que hoje pode parecer insignificante, com o tempo, você entenderá o quanto elas contribuíram para o seu desenvolvimento emocional e espiritual. O vazio existencial só aprisionará os indivíduos que vivem na insatisfação e na descrença da própria capacidade de realização. Você é filho do universo e nada lhe faltará, se assim desejar. Devemos levar em consideração que vivemos em sociedade e este convívio, obrigatoriamente, deve ser satisfatório para o crescimento evolutivo, individual e coletivo. Só assim podemos afirmar que fazemos parte de uma civilização ascendente. Fazer pelos outros é uma obrigação. E fazer por nós mesmos é um dever inquestionável. Só poderemos oferecer aquilo que conquistamos.
por merecimento. Tentar viver à margem da sociedade é declarar guerra contra todas as regras que nos regem e direcionam aos princípios ético-pessoal. Não devemos esquecer que somos parte e não o todo. No universo da hipocrisia, somos meros espectros que vagam sem rumo definido. A liberdade é um direito, e só conheceremos o valor da liberdade que almejamos se nos desapegarmos dos padrões alienadores. Somos o resultado de uma infinidade de fatores que nos compõem a identidade, a personalidade e o caráter. No medo de nos aceitar integralmente, corremos o risco de perder a capacidade de identificar os elementos que precisam e devem ser ajustados para que possamos ser indivíduos livres e soberanos. As submissões são indício de que a nossa personalidade necessita ser observada e tratada com zelo. Assim, aprenderemos a valorizar o amor próprio. Os conflitos internos sempre existirão, pois eles são os indicadores do que precisamos modificar e fortalecer a nossa personalidade. Negar o que somos é ato de covardia. E para evitarmos o ato da fuga, precisamos estabelecer regras. E uma delas deve ser a de enfrentar as pressões geradas por nós mesmos. Antes de agir, devemos fazer uma avaliação quanto à importância da causa que estamos abraçando. Só assim saberemos até que ponto estamos preparados para suportar as consequências. Evite se autossubornar. Não se deixe seduzir pelo eu sou, eu posso, eu quero. Lembre-se, para tudo existe um preço. E quando permitimos a ilusão ou a cegueira nos abraçar, este preço pode ser muito elevado. Lembre-se, antes de trabalhar a sua personalidade, reflita sobre a sua identidade e, de preferência, sem mascarar a sua realidade. Reflita. Portanto, nobres amigos, ficamos por aqui com as nossas incansáveis reflexões. A cada dia, trazendo mais e mais motivos de entender e ultrapassar todas as barreiras que nós mesmos colocamos
no nosso caminho. Saibamos realmente analisar o sentido real da nossa existência e valorizar e respeitar a realidade da fonte da nossa vida. Enfrentar os desafios é a meta. Vencê-los é o nosso maior objetivo. Portanto, para a continuidade de uma vida repleta de plenitude, temos que vencê-los. Paz e harmonia a todos. Obrigada. Boa noite. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin... O medo de assumir as fraquezas nos induzem a transferir para os outros toda a dedicação possível. E a autorrejeição, aparentemente inconsciente. Neste caso específico, sem perceber, nos tornamos submissos e omissos. E vivemos nos questionando a origem do vazio instalado na alma. E a tristeza ou a necessidade de sermos servis nos conduzem a prováveis depressões. Quem finge estar de bem com a vida, através das caridades impulsivas, na verdade, ainda não se identificou e vive em constantes crises existenciais. E mergulhados no universo das insatisfações, limita-se aos complexos de inferioridade. Geralmente, quando tentamos suprir as necessidades dos outros, na expectativa de sermos reconhecidos, apenas estamos subestimando o potencial que está armazenado e à espera de ser utilizado em nosso próprio benefício. Para eliminar as tendências que nos tornam impulsivos, precisamos aprender a nos avaliar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa Web TV Espaço Jorge Guedes, no programa Dicas e Reflexões. Com todos vocês aqui conosco, para completarmos sempre, a cada dia, as nossas reflexões constantes para nosso crescimento. E o nosso programa Dicas e Reflexões está começando aqui, agora. Portanto, eu, Maria Anita Guedes, sinto-me honrada com a presença de todos os nobres amigos. Sejam sempre, sempre bem-vindos às nossas eternas reflexões. Atualmente, estamos vivendo num universo de pressões e sugestões
geradas por nós mesmos. E neste turbilhão vivemos quase que clandestinamente o que entendemos por sentimentos e emoções, e apegados às sensações momentâneas, esquecemos dos propósitos básicos e que podem nos tornar seres humanos equilibrados e de valor substancial aos meios que transitamos. Apesar de muitos indivíduos afirmarem que existem para amar, se doar e se dedicarem a causas que possam transformar os conflitos em harmonia, estes mal sabem definir os próprios sentimentos sentidos e emanados. Geralmente, a maioria dos indivíduos dedicados a causas externas apresentam grande facilidade para resolver os problemas dos outros. Porém, já se tratando deles próprios, tudo parece ser difícil e lento. Na verdade, quando nos dedicamos aos outros, inconscientemente, estamos recusando a possibilidade de eliminar ou substituir padrões comportamentais que conhecemos e sabemos o quanto nos prejudicam.